acontecer qualquer reverse 3 aí, vocês estão acostumados já, né? Com as nossas bagunças aqui, tá tudo certo? Então, nós vamos dar continuidade, vamos partir hoje para essa jornada do último capítulo de Efésios. E eu quero ler com vocês Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9, mas eu separei em 3 etapas aqui, para que a gente pensar a respeito mesmo sobre as verdades de Deus e como ela tem que ser cada vez mais entronizada em nosso coração para se tornar algo real e natural para a gente. Eu quero ler primeiro de Efésios capítulo 1 ao versículo 4. Capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Como Deus é bom, né? Preste bem atenção, irmãos. Cative o seu coração aqui nessa mensagem. Diz assim a palavra de Deus, do versículo 1 ao versículo 4. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos, volta aqui comigo em nome de Jesus e entenda bem o que o apóstolo Paulo e o que nós estamos ministrando aqui, que desde o início é uma construção diária da forma como o impacto do Evangelho é causado na nossa vida, amém? Eu repito quantas vezes for preciso, não me canso disso. As coisas boas têm que ser repetidas, né? Desde o primeiro capítulo até o capítulo 3, o apóstolo Paulo expõe de uma forma clara, bonita, sabe? De uma forma também profunda, o Evangelho de Jesus. Como é que Jesus nos salvou? Como é que essa construção de um próprio Deus se entregar por nós faz e revela, na verdade, o amor de Deus para pecadores como eu e você. O primeiro capítulo é o capítulo 3. Mostra a obra de Cristo na nossa vida. E agora, do capítulo 3, do capítulo 4, na verdade, até o capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer como que essa obra redentiva é aplicada na nossa vida no dia a dia. Como que isso revela que Cristo nos encontrou e como que a obra de Deus é uma transformação diária. Deus aplicou essa obra perfeita em nós, nos transformou e mostra como viver o cristianismo de verdade é uma verdadeira transformação para o nosso ser. E no domingo passado, a gente começou a falar sobre como isso é um impacto dentro do nosso lar, dentro dos nossos relacionamentos. Então o apóstolo Paulo não está trazendo temas diferentes em si, ele está dizendo, olha, quando Cristo te alcançou e agora você está totalmente atrelado a essa verdadeira obra de redenção, isso vai transformar todas as áreas da vida de vocês, todas as áreas. Então é a continuidade. Então, quando ele fala sobre o relacionamento no lar, ele está dizendo, olha, como isso aplica totalmente as verdades de Cristo nos ambientes relacionais que vocês têm. E é engraçado, pode colocar o primeiro slide, Pablo, para a gente compreender que o apóstolo Paulo está dizendo é que Deus está em obra, Deus está trabalhando. E qual é a obra principal que nós falamos aqui no contexto, de antes de eu trazer os papéis fundamentais? É que Deus está nos trazendo novamente para a origem inicial de tudo. Deus está retratando novamente tudo aquilo que nós perdemos por causa do pecado, amém? Então, a Bíblia é uma narrativa de uma grande história. E qual é a maior obra de Deus? É salvar peixinhos? É te dar uma casa própria? É tratar nas questões particulares, os seus sentimentos? Não, essa não é a maior obra de Deus, apesar que Ele também cuida de todos os detalhes. Mas a maior obra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é restaurar a humanidade. Essa é a maior obra de Deus e é assim que a perspectiva do Evangelho mostra, através do que Cristo está fazendo em nós, a expressão do reino dele de volta para Éden. E é isso que o apóstolo Paulo vai trazer novamente. Os princípios e fundamentos que o apóstolo Paulo está trazendo aqui são princípios e fundamentos
que é a verdade de Deus a respeito sobre a sociedade, sobre o relacionamento. E o pecado veio e destruiu tudo isso. E o que Deus está fazendo? Trazendo de novo à tona qual é a vontade dele para a nossa vida. Então ele começa construindo a partir do Evangelho e depois ele começa aplicando o Evangelho na nossa vida. Então, por mais que a palavra aqui está separada em 6 capítulos, mas é uma carta só. É uma carta só. E o apóstolo Paulo, ele está trazendo isso. Ele traz aqui quais são os conceitos dos nossos relacionamentos e dos deveres a partir de uma vida centrada no Evangelho. Então ele trouxe aqui no capítulo 5, como nós lemos na semana passada, que o dever de todos os cristãos, é uma sujeição mútua. Então é olhar um para o outro e dizer assim, nós não somos melhores. Nós temos papéis diferentes, deveres diferentes, mas o princípio regulamentar de uma vida cristã, ou fundamento a partir do Evangelho, é uma sujeição mútua, dependendo da sua liderança, independente da sua liderança, do seu dom, do seu talento, da sua capacidade ou do seu papel. Uma sujeição mútua. Depois ele vai trazer o dever da esposa, através do princípio do Evangelho, o dever do marido, através dos fundamentos do Evangelho, e aí ele vai continuar dizendo, então o capítulo 5 para o capítulo 6 não são coisas diferentes, ele continua decorrendo desses princípios fundamentais que o cristianismo faz sobre a nossa vida. E é o que nós vamos ver hoje aqui, nós vamos ver os deveres dos filhos, os deveres dos pais, dos escravos e dos senhores. E é interessante que eu não sei o quanto Deus tem falado com vocês nesses últimos tempos. O quanto Jesus tem sido a voz profética que tem transformado o seu coração. Quando eu falo profético, porque é nesse sentido, a voz que arde dentro de vocês. A voz que conduz a vida de vocês a serem quem vocês devem ser. Hoje nós precisamos olhar a nossa vida como cristãos e entender os nossos passos que nós damos, a forma como nós enxergamos a vida, qual é a voz profética que tem nos guiado. O que tem nos conduzido a ser quem nós somos. Não é só fazer o que nós fazemos, porque às vezes fazer o que vocês fazem pode estar atrelado a uma religiosidade, a uma tarefa de cumprir algum objetivo, mas qual é a voz profética que tem transformado o nosso ser? A voz que nós temos ouvido. E quando nós ouvimos o verdadeiro evangelho, o evangelho que a Bíblia diz que é o poder de Deus para a transformação daquele que crê, como isso, agora o apóstolo Paulo, como isso tem impactado o relacionamento de vocês. Eu repito mais uma vez aqui, uma verdadeira espiritualidade para mim, na forma como eu enxergo a Bíblia, tem tudo a ver com os nossos relacionamentos. Tem tudo a ver. E é isso que o apóstolo Paulo trata. O apóstolo Paulo, ele não traz aqui a estrutura da igreja a partir do que ela pode fazer, mas a partir do como ela se relaciona com as coisas. Como ela se relaciona com tudo. Irmãos, como é que vocês têm se relacionado com tudo na vida de vocês? E qual é a voz que tem guiado a vida de vocês a partir disso? E ele começa a falar dos deveres simples de uma sociedade. Por quê? Se eu estou dizendo que a Bíblia é uma narrativa, que Deus está construindo uma nova cidade, então nós temos que olhar para o lado social. E nada mais olhar para o lado social do que olhar para o lado familiar. A sociedade começa através da família. Começa através daqueles que Deus colocou para que a gente pudesse viver um do lado do outro, durante anos, ou durante até o final da nossa vida. E nós sabemos que nós temos os nossos papéis. Por mais que as estações mudem, mas existem princípios fundamentais a respeito disso. E olha só que BO o apóstolo Paulo se encontra. Nos primeiros versículos, ele fala sobre os deveres dos filhos. Não precisa abrir a Bíblia, mas ele diz assim: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais. Ponto, vamos parar por aqui. Irmãos, olha que o apóstolo Paulo está tentando instruir os jovens, adolescentes, ou pessoas ainda que vivem debaixo da tutela dos seus pais, a obedecer os seus pais no temor ao Senhor. Porque diferentemente no contexto que nós vemos aqui, eles viviam num contexto totalmente diferente.
Por quê? Porque a tutela dos pais, Sr. Wilson, era uma tutela totalmente mais subjugada em relação à forma como os filhos viviam. Os pais, eles tinham totalmente autoridade sobre a vida dos filhos. Eles escolhiam como é que os filhos iam se casar. Eles escolhiam como é que os filhos iam viver. Eles escolhiam se os filhos, eles tinham poder sobre os filhos e diziam assim, não, vocês vão se divorciar. Pai tinha também essa autoridade a respeito sobre os filhos, até certo ponto da idade que eles tinham em relação à tutela de estar debaixo dos pais. Então o apóstolo Paulo vai dizer que mesmo assim, a vida do filho em si, quando está ainda debaixo de uma subjugação dos pais, essa palavra bonita, é entender que existem princípios fundamentais sobre uma sociedade. E esse princípio fundamental que rege a vida sobre uma sociedade é entender que Deus tem uma forma de guiar a sua família. Que Deus tem uma forma de sustentar uma família. E ele diz no primeiro versículo que os pais em si têm autoridade sobre os filhos. E por que isso? O apóstolo Paulo vai dizer e vai tratar isso em 3 tipos de natureza. Coloca aí, Pablo, por favor. A natureza por si só, do pai, os pais gerarem os filhos. A natureza da lei, a questão da honra, o teu pai e a tua mãe. E a natureza do evangelho, no temor ao Senhor. Então, a plateia do apóstolo Paulo de ouvir isso é uma plateia muito difícil. Porque como naquela época os filhos poderiam olhar para os pais e falar assim, cara, como é que eu vou obedecer aos meus pais, sabendo que os meus pais poderiam colocar talvez uma lei que não era de agrado ao Senhor, que talvez não servia bem aos mandamentos de Deus. Como é que o apóstolo Paulo diz para que simplesmente eu obedeça? A palavra obediência aqui é muito mais poderosa do que a palavra de sujeição. Porque o apóstolo Paulo vai trazer o princípio do casamento do homem e uma mulher na questão de sujeitar-vos uns aos outros. Ou seja, pense bem da forma como vocês têm que viver o papel de vocês no meio de um para com o outro. Agora não, a do filho tem que obedecer. A palavra é que existe uma autoridade maior e o filho agora tem que se comportar de acordo com aquilo que o pai coloca dentro de casa. E é interessante que ele vai dizer ainda que não só tem que obedecer, mas tem que como honrar pai e mãe. Honrar nesses princípios. Porque isso é o que agrada a Deus e nós fazemos isso no temor ao Senhor. É óbvio, irmãos. É óbvio que eu entendo cada contexto aqui. É óbvio também que eu sei que quando nós lemos as instruções que os pais devem ter e a sujeição que o pai deve ter no Senhor, o que o apóstolo Paulo não está falando aqui é que nós devemos ser cegos a qualquer circunstância. Que nós devemos ser cegos a qualquer coisa que aconteça dentro do nosso lar e a gente tenha que obedecer os pais como que se não houvesse princípios e fundamentos dados por Deus. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é como a família deveria ser. Como é que a família deveria ser? Se a gente for puxar, o versículo 4 deveria começar. O versículo 4 deveria começar dizendo assim, olha, pais, vocês devem guiar os filhos de vocês no temor ao Senhor. Então ele está trazendo aqui que a família foi criada para olhar para Deus e entender quais são seus papéis diante de uma sociedade. E a partir disso, os pais olhavam para Deus e criassem seus filhos no temor ao Senhor. Aí viesse, filhos, obedeçam seus pais, com temor também ao Senhor. Mas a gente sabe que é tudo ao contrário aqui, né? E eu conheço muito da vida de vocês, eu sei que a gente teve pais aquém do que deveria ser, das suas responsabilidades, do seu amor, do seu compromisso, e como ainda olhar para filhos ainda que estão debaixo da tutela do pai e falar assim, como é que eu obedeço a meus pais se eles não são cristãos? Talvez os pais às vezes até falam assim, para que ir para a igreja? Para que fazer isso? Para que tomar essas decisões aqui? Quando nós olhamos para esses princípios, o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa obediência é a partir do temor a Deus. Quando nós encontramos a raiz do que nós fazemos, a raiz das atitudes que nós tomamos é a partir do fundamento do que nós cremos. O que nós cremos? O Evangelho de Jesus Cristo.
Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo está dizendo que a obediência ao pai é no sentido de atrelar a vida que nós vivemos no Evangelho. Então ele fala, você tem que obedecer o pai por natureza. Existe alguém que criou vocês. Então essa obediência tem que partir da vida de vocês em Cristo. Vocês não devem obedecer os pais de vocês porque seus pais simplesmente são cristãos ou não são cristãos, mas porque por natureza em si, vocês pertencem a eles. Simples assim. E muito mais do que isso, a obediência aos pais em si é um temor ao Senhor. Porque o princípio de ser cristão não está simplesmente atrelado a outra pessoa. Está atrelado a quem nós somos em Cristo Jesus. Então os filhos devem obedecer os pais porque temem ao Senhor e porque isso é justo diante de Deus. E aí, ele diz mais sobre não questão de obediência, mas a questão de honra. Honrar os seus pais e a sua mãe é um princípio de um mandamento firmado com promessa. E agora, filhos que não estão mais debaixo da tutela dos pais, que são homens e mulheres já formados, já maduros, que não estão mais debaixo da responsabilidade dos pais, porque crescem esses filhos, existe um princípio de honra. A palavra honra aqui significa dar aquilo que é devido a outra pessoa. Só que o Evangelho é um princípio que vai além do que dar aquilo que a outra pessoa merece. O Evangelho nos dá o princípio que a gente deve oferecer aquilo que Cristo nos ofereceu. Então, honrar o pai e mãe, para você que é adulto, para você que não depende mais dos seus pais, que os seus pais não têm mais responsabilidade sobre vocês, o princípio é, eu devo honrá-los por natureza, porque eles são meus pais. Independentemente da vida que eles me deram, do ensinamento que eles me deram, ou daquilo que eles me proporcionaram, eu honro os meus pais porque eu temo ao Senhor. Porque o princípio que rege a minha vida não é um princípio de reciprocidade, mas é um princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Eu dou aquilo que eu tenho. Se eu recebi de Cristo amor, perdão e gratidão, é isso que eu ofereço para a vida das outras pessoas. Então, devemos honrar os nossos pais. E honrar os pais é se doar a respeito daquilo que Cristo fez por nós. Então, o princípio é só a partir do Evangelho. Então, como nós, adultos, que não estamos mais debaixo da tutela dos nossos pais, deixamos de honrar os nossos pais, ainda dando responsabilidades para eles, sendo um peso para a vida dos nossos pais, dando mais preocupação do que provisão para a vida deles. Honrar os nossos pais agora é entender que agora a responsabilidade é inversa. Eu em Cristo Jesus, como homem maduro, sou uma provisão para a vida dos meus pais. Eu não tiro nada deles, mas eu dou a eles aquilo que eles precisam e necessitam. Honrar os pais agora é os nossos pais olharem para nós e sentir orgulho de quem nós estamos nos tornando. Então, nós precisamos olhar para os nossos relacionamentos e entender como é que nossos pais nos enxergam. Será que ainda a gente é uma pedra de tropeço para os nossos pais? Uma vida de preocupação, os nossos pais estão olhando, eita, lá vai aquela desmiolada, aquele desmiolado, só toma a decisão errada, só sei lá o quê. Será que a maior parte da oração dos seus pais para quem é crente é ainda sobre a sua vida, pela sua falta de responsabilidade? Ou será que a gente ainda é um peso em qualquer área da nossa vida para os nossos pais? De que forma nós temos honrado os nossos pais? De que forma nós temos apresentado a nossa vida aos nossos pais, como Cristo se apresentou a nós? Então, para vocês, jovenzinhos que estão aqui hoje, é obediência mútua aos pais de vocês. E para vocês, adultos que estão aqui hoje, como é que você tem honrado os pais de vocês? Como é que vocês têm honrado os pais de vocês? E no versículo 4 ele diz, vocês pais, não provoquem a ira dos vossos filhos, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Para vocês que é pais, esse é o fundamento de viver uma vida em cristianismo. A maior responsabilidade que nós temos é guiar os nossos filhos no temor ao Senhor. No temor ao Senhor. No temor ao Senhor. E é isso que nós precisamos aprender, porque a paternidade deriva do próprio Deus. Hernandes Dias Lopes diz que os pais devem cuidar dos filhos como Deus, Pai,
cuida da sua família. Então, o princípio de nós guiarmos os nossos filhos é a partir da forma como Deus tem cuidado e provido sobre a nossa vida. O Senhor é o Criador de todas as coisas, diz ele. E o Senhor é que cria os filhos a partir da ferramenta dos pais. Então, a sociedade, a vida cristã, nós aqui, irmãos, nós devemos dar testemunho de como a verdadeira sociedade deveria viver. Como é que você precisa refletir a nova Jerusalém para a vida de outras pessoas, a partir do seu lar? Se cada um tem vivido da sua forma, do seu jeito, o importante é saber como é que você tem vivido dentro da sua casa. Que exemplo você tem dado para os seus filhos? Você tem admoestado os seus filhos? Vocês têm alimentado os seus filhos? Porque a responsabilidade da provisão física, emocional e espiritual é de vocês. Como pais, vocês devem cuidar dos filhos de vocês, no temor ao Senhor, suprindo toda a necessidade que eles precisam. Às vezes a gente gasta tanto tempo trabalhando, se dedicando a outras coisas, e até eu, como pastor, se dedicando a outras pessoas, e não se dedicando como eu deveria me dedicar aos meus filhos, suprindo a necessidade deles conforme o mandamento de Deus. Será que você tem cuidado mais das pessoas de fora do que dos seus filhos dentro de casa? Será que nós temos gastado mais tempo com as pessoas de fora do que com as pessoas de casa? Como é que você tem tratado seus pais? Como é que você tem tratado seus filhos? Como é que nós temos que observar que o evangelho começa dentro de casa? O reino de Deus é expandido através do que nós somos dentro do nosso lar, irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo começa a tratar o reino de Deus dentro da nossa casa. Será que a gente tem sido uma provisão? Ou será que a gente tem sido uma desprovisão dentro de casa? Que exemplo do reino de Deus nós temos sido dentro do nosso lar? Seus pais têm passado mais preocupados com vocês? Será que vocês, como pais, têm gastado mais tempo em outras coisas do que amando os vossos filhos, cuidando, provendo aquilo que eles necessitam? O reino de Deus começa dentro de casa. No versículo 5 ao versículo 8, ele vai falar agora dos deveres dos servos. A gente pode falar dos deveres dos profissionais, né? Porque o contexto que o Paulo está vivendo aqui é um contexto muito difícil. Ele diz assim: quanto a vocês, servos, obedeçam seus senhores aqui na terra como no temor. Quanto a vocês, servos, obedeçam os seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar as pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Gente, olha que contexto difícil o apóstolo Paulo está ministrando a respeito sobre família, sobre relacionamento dos pais, sobre relacionamento entre um servo e literalmente sobre um escravo. Gente, a gente sabe como a escravidão é terrível. A gente sabe como a escravidão mais destruiu pessoas do que próprio abençoou em si. E aqui o apóstolo Paulo está falando literalmente disso, de pessoas que eram escravos naquela época. E olha como é o contexto é terrível. Escravos não eram tratados como pessoas. Escravo era tratado como um objeto. Eram tratados mesmo como parte de uma mobília da casa. Estragou, não serve mais, eles descartavam, jogavam fora. Escravos que já passavam de certa idade, eles literalmente eles jogavam como se fosse lixo, como se não servisse mais em nada. Escravos no tempo, nesse império romano, eles não tinham liberdade em si, de dizer alguma coisa, de se relacionar com os seus senhores. Eles eram tratados piores do que animais em si. Eles não comiam as melhores comidas. Muitos dos escravos, eles deveriam dormir na porta do quarto do seu senhor. Para que quando o senhor falasse alguma coisa, ele deveria abrir a porta e falar: Senhor, o que o senhor quer que eu te sirva? Eles não tinham uma cama para poder dormir. E o apóstolo Paulo agora, ele tem que trazer uma verdade bíblica para essas pessoas.
Olha como que é constrangedor, como é difícil o apóstolo Paulo dizer, nesse contexto, dizendo: obedeçam os seus senhores. É engraçado porque se a gente trazer nesse contexto, parece que o apóstolo Paulo ainda incentiva a escravidão, como se a escravidão fosse algo benevolente, mútuo. Mas olha, naquele contexto, simplesmente naquele contexto, a escravidão era uma coisa legalizada. Não era algo que as pessoas olhavam assim e falavam assim: nossa, isso aqui é ante a lei democrática ou ortocrática daquela época. Era algo normal ter escravos naquela época. E não é só porque o apóstolo Paulo está falando sobre que os escravos devem continuar obedecendo a Deus, que isso faz parte dos princípios da lei. Pois bem, quando a gente vê o Antigo Testamento, a gente vê que também os judeus que andavam sobre a lei de Deus tinham seus escravos, mas era diferente daquela época. Aqui, os escravos eram vendidos, tratados como objetos. Eles não tinham direito de pensar a respeito de criar uma família, de ter uma família. Eles eram simplesmente escravos. Quando nós vamos ler no Antigo Testamento, quando a gente vê as leis de Deus a respeito sobre o escravo, a única forma que Deus permitia ter escravos naquela época era se eles tivessem uma alta dívida. Deus abriu uma exceção para que as pessoas que não tivessem como pagar as suas dívidas, dar o seu trabalho para poder pagar a dívida em si. Então ele se tornava escravo, mesmo ainda podendo ter família, mesmo ainda podendo ter casas e colocar até seus filhos para poder pagar a dívida sobre o seu credor. Então ele tornava os seus filhos e a sua vida escravo até pagar a dívida. E mesmo assim, existia uma festa chamada Jubileu, que de 50 em 50 anos, o próprio Deus falava: olha, aqueles que não conseguiu pagar a dívida, vai ser quitado a dívida no ano Jubileu. Então, se existia alguma dívida de escravo e de senhor, quando dava o ano Jubileu, a dívida era quitada. Se faltava 10, 15 anos, 20 anos ainda, a dívida era quitada, porque Deus nunca foi a favor da escravidão. Então, nós temos que entender a Bíblia como uma narrativa bíblica também. Não é só porque Abraão tinha vários escravos que Deus aprovava a escravidão. Naquele contexto daquela época, era natural, fazia parte da lei existir escravos, servos que eram conduzidos pelos seus senhores. Mesmo assim, Deus nunca aprovou uma escravidão onde as pessoas não eram tratadas como seres humanos. Então, naquela época, no Império Romano, era totalmente diferente. As pessoas não eram tratadas como pessoas, não eram tratadas como gentes. Escravos eram escravos tratados simplesmente como escravos. Pessoas sem direitos. Pessoas que não tinham nada a oferecer para a humanidade além do seu serviço. E o que o Paulo ensina aqui é que talvez o que os escravos queriam ouvir: faça uma rebelião. Se rebele contra o seu Senhor. Você merece muito mais na presença de Deus. Você não nasceu para ser escravo. Não, o que o Paulo está ensinando aqui é totalmente diferente. Ele está ensinando: vocês agora que são escravos cristãos, vocês precisam entender as suas condições. E mesmo assim, com temor ao Senhor, vivenciar essas verdades a partir de Deus. Porque o cristianismo não é um escape da circunstância, mas sim uma transformação delas. Paulo não incentiva a rebelião, mas Paulo incentiva: esse é o momento que vocês estão vivendo. Olha só que pesado, irmãos. Paulo agora está instruindo as pessoas escravas a serem cristãos sendo escravos. E a gente acha que o cristianismo é isso, que Deus vai tirar a mão e falar assim: não, agora, meu filho, você vai viver uma vida leve e solta, sem problemas, sem dificuldades, porque o cristianismo vai te oferecer agora promessas maravilhosas para você não passar por pesos e circunstâncias difíceis. Não. O cristianismo agora é uma transformação de quem nós somos, para que as circunstâncias, por mais que elas não mudem, por mais que elas não sejam tão favoráveis a nós, o que importa agora é como nós damos uma resposta diferente a elas. Irmãos, quem é escravo hoje? Quem não tem voz hoje para falar e se posicionar? A gente quer se posicionar diante de uma sociedade injusta, diante de patrões injustos, diante de situações injustas,
O apóstolo Paulo está falando, obedeçam no temor ao Senhor. O evangelho vai na contramão da nossa justiça própria. Ah, mas é difícil, ah, mas é complicado. Vocês vivem de acordo com a justiça de Deus. A gente queria ouvir uma palavra, você tem que se rebelar mesmo. O importante é amar a Deus e servir a igreja. Não existe essa dicotomia entre sagrado e secular, onde eu sou uma coisa aqui dentro da igreja, eu sou outra coisa lá dentro do meu serviço. Não, a Bíblia está dizendo, a melhor forma de nós glorificarmos a Deus é sendo pessoas que vivem uma vida cristã verdadeira. Dentro dos nossos lares, dentro do nosso serviço. E é isso que ele diz, olha só o que ele diz. Ele está dizendo, não servindo apenas, está falando para escravo, tá? Está falando para gente que não tem direito de voz, para gente que não tem cama para dormir. Diferente de vocês que muitas das vezes murmuram contra Deus, não passando um pouco da situação que eles passam. Ele está dizendo, vocês que são cristãos agora escravos, e vão continuar como escravos, talvez até a morte. Ele está dizendo, olha a forma como vocês devem viver no versículo 6. Não, no versículo 5, eu leio de novo. Sejam obedientes aos seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com toda sinceridade de coração, como a Cristo. Olha só, ele está dizendo ainda, sejam honestos. Sejam puros no serviço de vocês. A gente pode passar um perrengue no nosso serviço, a gente já quer burlar as coisas. A gente já quer fazer de mau jeito. Porque o nosso chefe não é o melhor chefe, porque não paga o melhor salário. Mas a nossa forma como nós trabalhamos, como o seu Wilson faz o pãozinho dele, como eu faço os meus orçamentos, como o Magdiel faz a melhor venda, como a Keila faz o melhor financeiro, não está de acordo com o nosso salário, não está de acordo com a liderança do nosso chefe, mas está de acordo com a verdade que nós temos sobre Cristo. É isso que ele diz, fazemos tudo com o coração aberto, como se fosse para Cristo. Como é que nós apresentamos o reino de Deus em todos os âmbitos da nossa vida? Vivendo a partir do Evangelho. E eu estou falando de coisas pequenas aqui em nós, mas o apóstolo Paulo está falando para escravo. Pessoas que não tinham direito nenhum. Você ainda tem total liberdade de procurar outro emprego. Eles não tinham. Total liberdade de morar em outra cidade, em outro lugar. Eles não tinham. Eles estão falando com um coração sincero, como a Cristo. Gente, o Evangelho não é um Evangelho que transforma circunstâncias, em primeiro lugar. O Evangelho é um Evangelho que transforma vidas. Que a nossa felicidade não está acima da nossa obediência. Que a nossa alegria não está acima dos nossos deveres. Então, glorificar a Deus é a coisa mais importante para um cristão, independente da circunstância que eles estejam passando. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Vocês não vão fazer rebelião, vocês vão obedecer ao Senhor. Assim na terra, com temor e tremor, com sinceridade do coração, assim como Cristo. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados, ou seja, irmão, vocês não vão ficar servindo só quando vocês estão sendo vigiados, ou quando há um tempo para vocês burlar, ou fazer corpo mole. Não, somente para agradar as pessoas, mas servindo como se estivesse servindo a Cristo. Um verdadeiro cristão, ele traz o reino de Deus para o seu ambiente profissional também. Ele não só serve como aparência, ele não só serve pelo salário dele. Ele está ali, irmãos, preste bem atenção nisso aqui. Qual é a nossa maior missão? A nossa maior missão é a missão de Deus. E qual é a missão de Deus? A missão de Deus nesse exato momento é restaurar vidas e transformar pessoas através da sua mensagem. E quem ele usa para fazer essa missão? A igreja. Então, se eu estou indo para o meu trabalho, a minha maior missão não é o meu salário. A minha maior missão não é agradar as pessoas. A minha maior missão é levar a obra de Deus. A minha maior missão é revelar Cristo a partir do que eu faço e do que eu falo. Então, porque eu sou um bom profissional, porque eu quero ganhar um aumento, isso é secundário, isso é terciário. Como um verdadeiro cristão, a minha maior missão é propagar o Evangelho.
a minha maior missão é propagar o Evangelho. Então, quando eu volto para as Escrituras Sagradas, é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Porque a gente fica tão perturbado? Porque a gente esquece de falar para o Senhor, porque a gente esquece da nossa maior missão. Nós acordamos dia após dia, vamos para o nosso trabalho, porque nós achamos que a nossa maior missão é fazer orçamento. Deus está trabalhando nessa terra. E o que Deus está fazendo? Salvando pessoas. E o quanto Ele pode contar com você para salvar outras vidas também. O quanto você pode ser um instrumento de Deus para salvar outras pessoas. Então pare de viver uma vida individualista pensando só em você mesmo e pregue o Evangelho. Fale do amor de Jesus. Fale porque você é assim. Podem te chamar do que for, você está fazendo porque você está fazendo para Cristo. Terminando no versículo 6, ele diz assim: fazendo de coração a vontade de Deus. Essa é a missão do cristão. É levar o Evangelho em todos os ambientes da vida dele. Ele diz mais: sirvam com boa vontade. Sirvam com boa vontade. Sirvam com boa vontade. Dá vontade às vezes de fazer mal feito? Dá. Dá vontade de deixar na mão? Dá. Mas por que a gente faz de boa vontade? Porque nós estamos trazendo a redenção de Cristo dentro do nosso ambiente. Porque nós estamos crendo que o que Cristo está fazendo através de nós não é burlando ou oprimindo as coisas que acontecem nessa vida, mas é redefinindo todas as coisas. Eu estou trazendo para o meu ambiente profissional o que será no novo céu e na nova terra. Eu estou trazendo para o meu ambiente profissional, aos olhos e testemunha daqueles que estão diante de mim, o que Deus espera de todos os cristãos, aqueles que estão sendo salvos. Então eu faço de boa vontade, como estivéssemos trabalhando para o Senhor e não para os homens. A nossa fé é totalmente atrelada ao nosso trabalho. A nossa fé transforma todos os ambientes relacionais da nossa vida. E o versículo 8 termina assim: sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja o servo, seja livre. Por que a gente faz tudo isso? Porque a gente vai ter uma recompensa, Sr. Wilson. Porque a nossa recompensa não está no nosso chefe. Não está no nosso mísero salário que a gente ganha. Independente de quanto você ganha, é mísero salário diante das promessas do reino de Deus. Diante daquilo que Deus nos prometeu. Diante da satisfação de agradar a Deus, aplausos do homem, posição maior. Quando a gente você faz aquele pão gostoso, Sr. Wilson, eu faço aquele orçamento certo, você faz aquela venda que bate meta. Quando a gente faz um financeiro, ou aquilo que você trabalha, você faz de uma forma, você fala assim: glória a Deus por isso. Eu estou trazendo novamente a verdade de Deus através do excelente trabalho que eu faço. E eu sei que talvez eu não vou colher do meu patrão aquilo que eu deveria colher de uma forma justa. Mas eu não estou fazendo para ele. Eu estou fazendo para o Senhor. E eu sei que Deus vai retribuir muito mais. As recompensas de Deus é muito maior daquilo que eu espero do homem. E assim ele termina dizendo: façam como se estivessem fazendo para o Senhor. Eu falar para vocês isso aqui é muito fácil, irmãos. Eu não estou falando para escravos. Eu não estou vendo vocês aqui algemados, com tornezeleira, sujos, sem almoçar, sem comer. Vocês estão limpinhos, cheirosos, tomaram um banho, tomaram um cafezinho. Daqui a pouco vão sair, vão almoçar. Que situação dura o apóstolo Paulo estava falando. Vocês não são escravos do emprego de vocês. Vocês ainda ganham o suficiente para manter a vida de vocês de uma forma adequada. Para fazer uma viagem, para comer fora. Eu estou falando de gente que não tinha nem o que comer direito. E o apóstolo Paulo está falando: façam, obedeçam, como se estivessem fazendo para o Senhor. Ah, irmãos, nós precisamos entender as verdades de Deus. O que nós estamos fazendo nessa terra, se não trazer o reino de Deus para os nossos ambientes, para os nossos relacionamentos. A sua maior missão é levar o Evangelho
em todos os ambientes, em todos os lugares. Ponto. E ele vai terminar dizendo dos senhores. Ele vai dizer aos senhores, senhores, porque naquela época muita gente estava se convertendo. Escravos e senhores. Ele vai dizer no versículo 9, para a gente finalizar a ministração. Então nós vamos partir agora para o versículo 9 final. Porque o apóstolo Paulo não vai dar escape somente para os escravos. Ele vai dar as verdades simplesmente também para os senhores. Porque esse é o fundamento do que nós estamos falando aqui hoje. O cristianismo não é um escape das circunstâncias, mas a transformação delas. Deus quer redimir o trabalho. Ele vai fazer isso através da sua vida. Deus quer redimir os lares. Ele vai fazer isso através da sua vida. Deus quer redimir os seus relacionamentos. Ele vai fazer isso através da sua vida. Você tem que ter consciência disso. Você tem que ter consciência disso. Deus quer redimir os papéis dentro da sociedade, começando com os lares. E você faz parte disso. Agora, minha pergunta é, você quer fazer parte dessa grande história? Desde Gênesis, Apocalipse, essa é a narrativa. Deus está transformando o mundo. Muitas pessoas, muitos personagens creram e fizeram parte dessa história. A minha pergunta é, vocês querem fazer parte disso? Vocês querem ser esse instrumento de Deus para que Deus possa salvar pessoas? Nós estamos em um resgate, irmãos. Nós estamos em um resgate. Pessoas estão indo para o inferno. E o nosso testemunho é fundamental para a salvação de pessoas. A nossa vida, a partir do Evangelho, é fundamental para a transformação das pessoas. Você não tem honrado seus pais? Honre-os. Mostre o cristianismo verdadeiro que transforma as coisas através de você. Você não está honrando seus filhos? Honre-os. Mostra como o cristianismo é poderoso para transformar a vida deles através de você. Você não está honrando no seu emprego? Honre-os. Mostra como o cristianismo é fundamental para redimir até a forma como você trabalha. Você que hoje tem uma liderança, seja na igreja, seja um posicionamento de líder na sua empresa ou em qualquer outro lugar, você age com esse papel de liderança, aprenda com o apóstolo Paulo como ele ensina no versículo 9. E vocês, senhores, vocês que estão com um cargo acima de alguém, façam o mesmo com os servos. Então, todos esses princípios do que nós ministramos aqui, esse é o princípio fundamental, que é o que a gente falou no versículo 21, do primeiro versículo, quando ele começa a falar sobre relacionamento. Sujeitai-vos uns aos outros. Esse é o fundamento do Evangelho. É o apóstolo Paulo dizendo para nós, irmãos, não existe ninguém com a qualidade de pessoa superior uns aos outros. Nós somos iguais em Cristo Jesus. E os senhores têm que olhar agora para o servo, cada um assumindo a posição, vai continuar sendo escravo. Mas como é que agora o Senhor, que está acima dele, vai tratar ele? Sendo fiel ao escravo. E ele diz assim, deixando as ameaças. Será que tinha ameaça naquela época? Será que o pau comia? Cacete descia quando... Não é tipo assim, você deixou de fazer alguma coisa, seu chefe olha torto para você e não tem, às vezes, nem coragem de dizer para você, não, pau comia. Não fez o pão direito, seu toma aqui nas pernas, vai ficar um mês lá, sei lá, aquela cova lá, até aprender a fazer um pão decente, colocar mais recheio no pão. Era assim que era, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de quem? Agora o mesmo Deus se apresenta a todos. O mesmo Deus se apresenta a todos. Que olhar de diferença nós temos que ter um dos outros? Ah, porque a gente faz mais? Ah, porque a gente consegue se dedicar melhor? Ah, porque... Não! O nosso serviço é a partir daquilo que Cristo fez por nós. Por isso que o nosso olhar para um pastor como eu, ou para qualquer outra pessoa, é o mesmo olhar de amor e de verdade.
Nós não fazemos acepção de pessoas assim como Cristo não fez. Assim como Cristo não fez, nós não fazemos. Ou fazemos, irmãos? Ou fazemos? A gente trata o nosso chefe diferente dos peãozadas diferente, né? Lá a gente tem coragem de falar com o nosso colega de trabalho em um tom, com o nosso chefe a gente murcha e não tem coragem de dizer aquilo que está acontecendo. Em amor, mas a gente não tem coragem. A gente engole, leva para casa e não sabe lidar com as questões pessoais lá dentro. Será que dentro da igreja a gente faz isso também? Acepção de pessoas? A gente gosta de ter convivências mais com um do que com o outro? Qual é o nosso olhar como verdadeiro cristão? Qual é a nossa missão de pegar a Bíblia debaixo do braço, colocar ela e falar assim, eu não estou indo só simplesmente para um culto, eu estou indo para uma missão. Minha missão é que através de mim, Deus está restaurando todas as coisas. Irmão, se a gente entendesse isso de verdade. Se isso fosse uma verdade tão profunda em nosso coração, a gente pensaria 2, 3 vezes antes de tomarmos decisões e atitudes na nossa vida. Eu estou debaixo de uma missão, era isso que o apóstolo Paulo queria dizer. E ele diz assim, sabendo que agora, tanto eles como vocês, estás nos céus e que ele não trata as pessoas com imparcialidade. O apóstolo Paulo ele termina dizendo assim, sabe o Deus que salvou vocês? Senhores, é o mesmo Deus que tem salvo os escravos. Ele está dizendo agora para os senhores, você tem que cultuar e sentar no banquinho do mesmo lado que o seu escravo, porque você não vale mais do que ele. Você não tem um lugar especial para sentar. Você vai estar no meio da multidão, espalhada ali com os escravos, na hora que tem o culto, você vai estar ali no meio também. Você quer que... Não, mas ele não cheira bem. Mas ele sabe o quê? Então dá um banho nele. Dá uma roupa sua e coloca nele. Trate ele como você gostaria de ser tratado. Qual é a visão de culto, de igreja que você quer ter? É assim que você deve viver. Porque a nossa concepção às vezes é igual aos senhores. A nossa concepção é sempre assim. Eu gostaria disso para mim, mas não gostaria de compartilhar aquilo que Deus está fazendo em mim. E não compartilhar, irmãos, não compartilhar aquilo que Deus está fazendo em você é não viver o Evangelho. Os senhores agora preferiam fazer um culto isolado entre eles. Talvez é isso que a gente está fazendo aqui, culto isolado entre nós. E o apóstolo Paulo está falando, senhores, lá é um culto. Se unem àqueles que vocês acham que não são nada e cultuem a Deus. Sirvam a Deus. Façam menção do Deus que salvou vocês, abraçando, se importando e servindo. Senhores, vocês não são mais privilegiados. Senhores, vocês não são melhores. Senhores, não existe distinção. Vocês estão lá e eu coloquei vocês lá para que vocês possam revelar o meu reino para todos aqueles que ainda não alcançaram. Irmão, a gente precisa ter esse olhar para essa humanidade. Nós não somos senhores de nada aqui, nós somos pobres pecadores. E qual é a nossa maior missão? A nossa maior missão é fazer culto no nosso trabalho. Nossa maior missão é glorificar a Deus nas nossas responsabilidades, dentro do nosso lar. Se a igreja do Senhor entendesse isso. Como a gente ia ser menos doentes, menos frágeis. Porque no meio desse mundaréu de pecado, a Bíblia fala que o poder de Deus ia sobrepor sobre tudo isso, porque agora a gente não ia viver mais numa imparcialidade, uma individualidade. Meu, é sobre eu, é para mim, é sobre mim. Deus, não, eu estou em uma missão.
Eu estou em uma missão. O apóstolo Paulo sabia disso. Ele falou assim: as coisas velhas, individualistas, arrogantes, ficaram para trás. Eis que tudo se faz novo. Aquilo que parecia lucro para mim, eu deixei. E diante da graça de Deus é como esterco, porque eu estou sobre uma missão, existe um alvo. E ele diz muito mais em Filipenses, ele fala: a minha vontade é de estar com Cristo, mas por causa de vocês eu prefiro ficar sobre o sofrimento, sobre a dor, sobre prisão, porque não era sobre ele, não era sobre circunstâncias boas. Ele não estava querendo ficar na terra para realizar sonhos, realizar menções de coisas boas. Ah, Senhor, não me leva para que eu ainda preciso realizar tal tipo de coisa. Não, ele fala: Deus, não me leva porque eu estou sob uma missão. E eu não quero sair daqui enquanto eu não ganhar mais almas para o Senhor. Eu estou aqui, ele diz para a igreja de Filipenses: eu estou aqui por causa de vocês. Eu tenho desejo de partir, mas meu desejo maior é de ficar. Gente, quem consegue entender o que é isso? A gente quer partir, por quê? Porque as circunstâncias aqui é difícil. A gente não vê a hora de Deus voltar, por quê? Porque aqui é só B.O. E o apóstolo Paulo está falando: não, eu estou sobre missão. E gente, quem passa os B.O. que o apóstolo Paulo passou? E ele nos ensinando a ser imitadores como ele é de Cristo, porque Jesus esteve sobre missão aqui, e esse contato de vida na vida que ele teve conosco aqui, através da vida das outras pessoas, nos ensina a dizer agora qual é a nossa verdadeira missão como cristão. Se não é espalhar o reino de Deus a partir de quem somos, e a partir daquilo que nós podemos produzir. E eu quero terminar com essa reflexão, e pedindo para que vocês fiquem de pé.